nessas 2 décadas de estudos e de práticas e desenvolvimento, quais os sintomas que você observou que eram os mais comuns daqueles que buscavam um desenvolvimento mediúnico? E no seu caso, quais eram também os sintomas que se apresentavam nesse seu início de desenvolvimento? Perfeito. Existem alguns sintomas que, claro, não existe regra para se falar em mediunidade, não existe regra. Então, o que falar aqui não quer dizer que se eu tenho isso, eu tenho mediunidade. Mas há fortes indícios, sim, de que sensações de não estar só, né, a mudança abrupta de emoções e sentimentos quando nós entramos em algum lugar ou estamos em algum lugar, arrepios, calafrios, bocejo, pensamentos muito adversos, uma hora extremamente alegre, uma hora extremamente triste, né? E essa oscilação constante. Esses são dos sintomas mais comuns que a gente percebe, né? Porque depois, quando entra na parte de escutar passos, escutar vozes, escutar ruídos, então nós já entramos dentro da mediunidade propriamente dita. Mas antes, as sensações são essas: tontura, ter a sensação de formigamento no corpo, acelerar o chakra cardíaco, né, o coração acelerado. E isso é muito delicado, porque não é arritmia cardíaca, mas é um aceleramento. Porém, todas as vezes que eu tive isso, e isso eu gosto de frisar, os meus batimentos cardíacos sempre estavam estáveis, mas a sensação é que ele estava acelerado. Então, se tratava de um chakra cardíaco, né, e não propriamente dito do coração. Sensações, das sensações são essas, né, as que mais me vêm em mente agora, assim, de lembrança. Agora, comigo começou uma confusão de pensamentos, Samuel. Realmente era muito nebuloso tudo, porque hoje eu entendo que eram muitas vozes falando comigo constantemente. E eu não entendi aquilo, porque tinha momentos que eu tinha vontade de suicídio, tinha momentos que eu tinha vontade de viver extremamente, tinha momentos que eu estava em amargura, mas isso não é um dia de um jeito, um dia de outro. Era essa sensação constantemente, né? E a mediunidade ficou ainda mais forte quando começou a vir a sensação e a necessidade de ter que rezar constantemente, de estar sempre numa vibração mais equilibrada. Sabe que você trazendo assim, o seu relato, né, alguns desses sintomas, eu me recordo de uma série chamada Undone é o nome da série. E nessa série Undone relata, né, traz muito dessa perspectiva de percepções por conta das suas viagens ali na linha do tempo, algumas coisas relacionadas com uma prática xamânica e a relação do xamanismo, em relação com a mediunidade, a relação com a percepção em vários momentos da vida da pessoa. E aí, no seu relato também em relação aos sintomas, traz uma pergunta que é bem recorrente também aqui no programa, que eu vou trazê-la já que está nessa sintonia, tanto dessa série, né, do Ondone, que é lá da Prime, da Amazon, que é essa questão de como é que ter clareza dessa diferenciação entre mediunidade e esquizofrenia, né? Porque tem muitas pessoas que vão relatar que constantemente vai ter uma sensação de estar sendo observada quando está sozinha, e aí surge, né, uma questão. Isso pode ser um transtorno psicológico, uma sensibilidade ou uma mediunidade, que inclusive era uma das dúvidas dessa personagem principal nessa série que eu estou comentando aqui. Claro, sempre quando se trata de transtornos psicológicos, nós precisamos levar em consideração o acompanhamento de um médico, né? Nenhum tratamento espiritual substitui o acompanhamento médico. A orientação de um bom psicólogo, de um bom psiquiatra, sempre é muito válida, porque a espiritualidade nos ensina que a cura perfeita é aquela que trata o espírito e a matéria. Então nós precisamos desse conjunto. Porém, alguns bons anos atrás,
Divaldo Pereira Franco psicografou uma mensagem de Joana de Ângeles, aonde ele falava sobre a questão da esquizofrenia como um dos fatos mediúnicos, dizendo que todo esquizofrênico, ele é médium, ele está com uma mediunidade aflorada, mas não necessariamente equilibrada, né? Com certeza em mais desequilíbrio do que equilíbrio. Agora, também não remete ao trabalhador, ao médium, ser trabalhador de um ambiente, de uma casa, de uma sociedade. Simplesmente, quando dá aquele choque psicológico, aquele descontrole, a mediunidade ela abre. Pelo seguinte motivo: a mediunidade ela é corpórea, né? As antenas que captam toda a manifestação, ela está colocada no corpo físico, né? E ela se manifesta pelos 5 sentidos que nós temos. O nosso espírito, a nossa alma, né, pelas auras, pelos corpos espirituais, ele reconhece tudo aquilo que está em volta e codifica em um dos 5 sentidos, né? E então a mediunidade se dá nesse processo. Essa percepção seria o 6º sentido, né? Tanto falado. Porém, quando há desequilíbrios hormonais no corpo, pode sim a mediunidade manifestar-se em determinados períodos ou determinados pontos ou determinadas situações. Todo aquele que possui um transtorno, qualquer transtorno psicológico, ele deve, como eu disse, ter um acompanhamento de um médico. Mas ele não deve descartar a possibilidade de estar realmente com uma mediunidade mais aflorada. A minha recomendação é sempre procure um grupo ligado à sua fé, né? Porque isso é muito importante, a nossa fé. E diante desse grupo, começar a trabalhar também as questões espirituais. Pode ser numa casa espírita, pode ser num terreiro de umbanda, pode ser numa roça de candomblé, pode ser na igreja católica, pode ser nos nossos luteranos evangélicos, né? Ou seja, no budismo, no hinduísmo. Isso é a nossa fé que determina. Pois, reforço, não há religião ruim. Há seres humanos ruins dentro de religiões, né? E isso é muito importante. Então, esse acompanhamento é necessário. Mas essa carta de Joana de Ângeles, ela traz exatamente o transtorno que muitas vezes se dá do âmbito espiritual, pela provação espiritual que aquele ser está vivendo. E aquela provação acelera o processo, principalmente da glândula pineal, e ele começa a captar e perceber a movimentação em volta, né? E aí dá muita oscilação. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, basta clicar no link que está na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.